Oi, lindezas! No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês sobre a minha trajetória na dança. Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Então, tudo começou quando eu tava passando por uma fase ruim. Então, eu decidi que queria fazer mais por mim, ter um momento de me descobrir as coisas que eu gosto e tudo mais. Então, eu optei em começar a fazer exercício físico. Só que dentre todos os exercícios físicos, eu decidi optar pela dança. Então, além de que também eu não tinha uma boa relação com o meu corpo, eu tinha uma insegurança muito grande, eu não gostava de ficar mostrando algumas partes do meu corpo. Foi aí que eu comecei a fazer uns improvisos. Eu colocava umas músicas aleatórias, deixava lá tocando e ficava lá dançando sem nenhuma técnica, sem nenhum conhecimento prévio de nada, e deixava a música tocar e colocava o celular para ir gravando. E aí foi a partir disso que eu comecei. Eu começava improvisando. Então, aqui eu posso fazer tal movimento. Era o que eu fazia, era um baita de um improviso. Não tinha nenhum tipo de sincronização, era tudo muito improviso mesmo. Então, foi aí que eu comecei. E depois disso, o que eu fazia? Eu gravava esses vídeos aleatórios que eu tava dançando e começava a rever. E ficava fazendo esse exercício de não ficar me colocando defeito. Eu ficava tentando, realmente era muito difícil no começo. Eu tentava olhar sem ficar colocando defeito. E assim, eu fazia esses vídeos pra mim. Eu não fazia para outras pessoas, eu fazia para mim. E aí, ao decorrer disso, gravando esses vídeos, quando eu olhava e gostava de alguma coisa, eu postava. Foi assim que começou. Então, depois disso, desse momento que eu ficava ali só no improviso, só improvisando e dançando e tudo mais, eu comecei a pesquisar diferentes tipos de dança, para ver se eu gostava de alguma, e aí eu focava nela e começava a aprender de fato, né? Então foi aí que eu fiquei pensando muito e eu falei, eu tenho vontade de aprender a dançar funk. Então comecei a pesquisar, comecei a ver vídeos no YouTube, até que achei a minha primeira referência, que foi a Ramana Borba. E vendo um vídeo dela, uma coisa que me chamou a atenção foi porque ela fez um movimento de outra modalidade. E eu achei a modalidade muito incrível, achei o movimento muito incrível. Então foi aí que eu comecei a pesquisar sobre essa outra modalidade, que no caso era o twerk. E depois, de ver essa modalidade, no caso o twerk, eu comecei a pesquisar muito sobre ele. Porém, o que eu achava era só referência gringa. Não tinha nenhuma pessoa do Brasil aqui fazendo. E, infelizmente, eu só tinha essas referências. E logo de cara já foi algo impactante, porque as pessoas que dançavam, as meninas que dançavam twerk, tinham um corpo totalmente diferente do meu. Então, logo de cara, eu já parei olhando ali e falei, nossa, será que isso realmente é pra mim? Porque as pessoas que fazem têm um corpo assim, o meu corpo não é nem um pouco parecido. Será que isso vai dar certo? Quase desisti, assim. E aí um dia eu achei uma gringa que ensinava twerk. E ela falava espanhol. Então dava pra entender mais ou menos, né? Então foi aí que eu comecei a assistir vários vídeos dessa gringa, que foi a Johanna Almagro, que ela tem um canal no YouTube, que ela tem vários vídeos ensinando twerk, além de outras modalidades também que ela faz. Então eu comecei a maratonar os vídeos da Johanna Almagro, e aí eu ficava nesse processo de ver os vídeos e ficar tentando fazer igual, e anotava os movimentos, todo aquele processo. E aí, por sorte do destino, eu acredito que seja, mas também porque, como eu falei, eu tava sempre gravando vídeo, e quando eu sentia que o vídeo tinha ficado legal, que eu tinha gostado, eu compartilhava com outras pessoas, eu compartilhava nas minhas redes sociais. Então as pessoas acabavam acompanhando o meu processo, acabaram acompanhando o meu processo no começo, Então, teve uma amiga que ela me falou que tinha uma moça que dava aula de twerk.
online. E aí eu não tinha nenhuma instrução, eu só estava ali fazendo uma reprodução, né? Eu só olhava e tentava fazer igual, mas eu não sabia nada técnico de como que começava, se o que eu estava fazendo estava certo, enfim, não tinha essa instrução. Então eu comecei a fazer as aulas de twerk online e foi uma virada de chave, porque eu comecei, além de aprender, né, mais sobre a modalidade e os movimentos, eu também comecei a ver outras mulheres com corpos totalmente diferentes. Tinha assim uma grande diversidade e assim, aquela coisa que eu tinha no começo de olhar e falar, nossa, essa dança não é pra mim porque eu não tenho um corpo X, começou a se quebrar aí. Porque ninguém ali era todos iguais. Não havia mulheres ali totalmente com corpos idênticos, eram corpos diferentes, realidades diferentes, né? Então foi a partir disso que foi até quebrando isso. E foi um dos momentos assim que eu mais aprendi, porque não só foram os movimentos de twerk que eu aprendi, e também, né, como que era o twerk, de onde é que saiu o twerk, todas essas coisas assim eu comecei a aprender quando eu comecei as aulas de twerk. Então foi a partir disso, né, desse momento que eu comecei a fazer as aulas, que eu comecei a conhecer várias pessoas, seguir várias pessoas que davam aula de twerk, e a maioria em outros estados, né, várias mulheres dando aula de twerk, e eu comecei a seguir todas e comecei a ter uma gama assim muito grande de referências, né, de professoras ali que davam aula. Algumas têm o seu estúdio, outras dão aula online, outras dão aula de polidense, fazem polidense e também twerk, então tudo muito misturado, né? Então eu comecei a ter várias referências, o que eu não tinha no começo, comecei a ter depois que eu comecei a fazer as aulas de twerk. Então eu continuei nas aulas de twerk. Aí depois de alguns meses eu acabei trocando de professora, e aí já fui para outra professora, e assim sucessivamente. E assim acabei indo, né? Então tinha aula com a professora, e aí depois tinha aula com outra, ficava sempre trocando, né? Para ter também um conhecimento diferente, né? De cada uma. Porque cada uma ali, pelo que eu percebia, tinha uma metodologia de ensino muito diferente. Infelizmente eu não encontrei ninguém na minha cidade que desse aula de twerk. E aí o que eu tinha realmente era só aula no online, né? Então foi basicamente isso. Tudo que eu sei de twerk hoje foi por causa das minhas aulas online, obviamente dos meus treinos incansáveis que eu ficava treinando, né? Eu treinava, gravava os vídeos e mandava para a professora, ela dava um feedback, corrigia, tudo mais. Era basicamente isso. Então a minha trajetória no twerk foi basicamente essa. Mas não foi só o twerk que eu aprendi, não. Antes do twerk, eu tive um momento só de dança do ventre, que eu ficava nesse mesmo processo de ver vídeos e tentar reproduzir. E a minha primeira referência, e acho que é a minha referência principal que eu tenho até hoje, é a Patrícia Cavalcante, que também tem vídeos no YouTube, no TikTok, no Instagram, ensinando dança do ventre. E tem vários tutoriais, né, várias coisas que ela ensina. E aí eu comecei a ver os vídeos da Patrícia Cavalcante e ficava naquele mesmo processo de ver o vídeo e ficar treinando em casa. Então eu ficava ali vendo os vídeos, ficava treinando como se realmente fosse aula, né? Como eu também, né, não sabia na minha cidade aqui se havia alguma professora de dança do ventre, no meu processo de aprendizado na dança do ventre também foi online. Então, a partir do momento em que eu não tinha uma pessoa aqui na minha cidade que desse aula de dança do ventre, eu ficava no online. Então, eu já tinha uma noção, assim, do que eu estava aprendendo e tudo mais. Então, eu fiquei meio que nesse processo, assim, na dança, eu não tinha um lugar fixo. Então, foi basicamente assim no início, né? Tanto no twerk
quanto na dança do ventre. Só que na dança do ventre eu acabei dando sorte, porque acabei encontrando uma pessoa na minha cidade que dava aula. E aí, sem perder a oportunidade, é claro que eu comecei a fazer as aulas de dança do ventre. E realmente notei como que era diferente, né? Você tá ali no online, a professora ali te ensinando, dando aula, e você ali presencialmente aprendendo. Então eu acabei vendo essa diferença, né? No caso, na dança do ventre, eu consegui ter uma professora aqui na minha cidade, e já no twerk eu não tinha. Não tive até hoje, na verdade, uma professora que morasse perto aqui da minha cidade, que tivesse um estúdio que desse aula. Eu não consegui ter essa sorte. Mas com a dança do ventre eu tive, então comecei a fazer as aulas de dança do ventre e vi uma grande diferença assim, no meu desenvolvimento, porque o que eu já tinha aprendido no online, quando foi no presencial, eu já tinha uma certa facilidade de entendimento e como que era o movimento, né? Como seria o movimento e outras coisas também eu comecei a aprender. Então, com as aulas de dança do ventre, eu acabei tendo um desenvolvimento muito melhor, porque tinha uma pessoa ali me ensinando, né? Então, se eu fizesse um movimento errado, um passo errado, a pessoa já consertava, já botava a mão aqui, não, é para a direita, não, é para a esquerda, já tinha uma orientação melhor. Então, na dança do ventre, eu tive essa sorte de ter esse acompanhamento do que no twerk, né? Porque no twerk eu realmente não tive, foi por conta própria mesmo. E aí, nesse processo de aprendizado, eu ficava intercalando, né? Porque eu fazia as aulas de twerk e também fazia as aulas de dança do ventre. E eu não quis deixar uma modalidade para fazer outra. Eu realmente decidi que iria continuar fazendo as duas. E ainda achei que isso ia atrapalhar, né? Porque talvez por conta de ser modalidades diferentes, talvez teria algum problema aí. Só que na verdade não fui. Então o que aconteceu foi que um ajudava o outro. Então conseguia fazer os movimentos com mais facilidade. Então não atrapalhou em nada. Foi um complemento, na verdade. Então eu comecei as aulas de twerk em 2020. E aí depois, sempre que eu podia, eu fazia aulas. Às vezes eu não podia estar ali naquele momento online, assistia as aulas depois gravadas, acontecia, né? Então eu sempre ficava vendo coisas sobre e acompanhava também as meninas que dão aula e sempre estava ali meio envolvida, né? Então, até hoje eu faço, quando dá, aulas online com algumas das professoras que eu conheço. E já na dança do ventre, quando eu realmente comecei a fazer as aulas presencialmente, foi em 2021. Então, quando eu fui parar, foi em 2023, na metade do ano, na verdade, quando eu realmente não estava mais pegando as aulas. Então, tem uns 2 anos e meio por aí, né, de aulas de dança do ventre. Então, já no finalzinho das minhas aulas de dança do ventre, eu recebi uma proposta da dona do estúdio de tentar, por um período de experiência, dar aulas de twerk, porque ela sabia que eu fazia twerk, né? E outra coisa também é que eu tinha feito um curso de capacitação de twerk, então eu queria aprender um pouco mais sobre o twerk além das aulas práticas. Então eu acabei fazendo um curso de capacitação, só que eu não cogitava em estar dando aulas de fato, eu só realmente queria aprender mais sobre a modalidade. Depois que eu recebi essa proposta, né, de dar aula de twerk, mesmo que eu nunca tenha ensinado ninguém, não tenha tido nenhuma experiência do tipo, só tinha mesmo realmente feito as aulas, né? E aí eu aceitei essa proposta, né? Então eu sentei direitinho com a moça do estúdio, conversei sobre tudo que tinha que ser conversado e a gente começou. Só que, para nossa surpresa, acabou que a demanda não foi tão grande assim. Então as pessoas
acabavam indo, faziam a aula experimental, só que acabavam não ficando para aula, porque só tinham mesmo a curiosidade de saber que modalidade era. Então, no final das contas, eu fiquei apenas com uma aluna fixa, e isso foi por uns 3 meses, realmente. E aí, depois disso, realmente não teve como continuar, né? Porque não tinha uma procura tão grande de pessoas. Eu tinha até feito um workshop, né? Uma oficina, que eu fiz uma coreografia, montei uma coreografia. E foi um processo, assim, muito novo. Foi tudo muito um aprendizado, na verdade, né? Porque eu me vi como professora, descobri que tipo de professora eu era, o que eu tinha que melhorar. E como que era, né? É um desafio, né? Tá ali ensinando, né? Não é uma coisa assim tão simples, né? Porque uma coisa é você aprender e outra coisa é você ensinar. Então, quando eu tava ali, né, nesse papel de professora, eu realmente tive muito isso. Então, foi um momento assim que realmente foi uma troca muito boa, porque eu acabei aprendendo muita coisa, acabei me enxergando muito mais, não só em relação no que eu era boa, mas também no que eu não era boa e o que eu precisava melhorar, além de também enxergar as outras pessoas, conseguir adaptar as coisas para as pessoas conseguirem entender, né, a minha metodologia, que foi algo que na prática eu também aprendi, né? Não é porque a metodologia é assim que vai ser assim sempre. Vai depender sempre da turma que você pegar, do aluno que você tiver, né? E isso não só na dança, tá, gente? Mas também quando você estiver ensinando algo para alguém, se você for um professor ou uma professora, quando você for ensinar tal assunto, tem pessoas que vão conseguir pegar e outras que não, outras que vão ter suas dificuldades, suas particularidades, né? Então você vai ter que em algum momento estar adaptando a aula para essa pessoa conseguir realmente estar entendendo, né? E estar conseguindo estar se desenvolvendo a partir disso. Então, atualmente eu não estou mais presente nesse universo da dança, acabei dando uma pausa por conta das demandas, né? Principalmente da faculdade e outras coisas também, acaba que eu não consegui estar conciliando tudo isso, então eu acabei fazendo uma pausa. E por mais que eu esteja longe, né, eu nunca deixo de pensar em estar voltando a fazer aulas ou então estar voltando a treinar em casa, né? Porque também ajuda muito e o meu corpo também agradece, né? Porque eu era sedentária e por conta da dança eu parei de ser sedentária e o meu corpo melhorou muito em relação a isso. Então as dores que eu sentia no corpo melhoraram muito, além de outras coisas, né? A minha autoaceitação, a minha autoconfiança que foi gerada pela dança. E, nossa, se eu fosse falar que todos os benefícios que a dança me trouxe, realmente ia ser uma lista enorme. Então, foi basicamente isso, toda essa minha trajetória. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like. E se você não é inscrito ou inscrita, não deixe de se inscrever no canal. Um grande beijo e até a próxima.